Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro. E como você sabe, todas as terças-feiras eu dedico esse espaço para ouvir o que disse Jesus. Para mim, foi o ser de luz de maior sabedoria que já pisou esse planeta. Foi um ser que veio ensinar uma nova ordem e fundar um reino de amor e trazer a sabedoria para que as pessoas possam se orientar na sua caminhada e serem felizes com prosperidade, com amor, com paz no coração. E para tanto eu utilizo normalmente o evangelho do próprio dia, da própria terça-feira. E esse evangelho, ele é um evangelho narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que diz assim: aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros, que, tendo partido, entraram em uma povoação de samaritanos para lhe arranjar pousada. A viagem era longa, o trajeto era longo, era feito a pé, então eles resolveram se hospedar num povoado samaritano no meio do caminho. Mas os samaritanos não os receberam e não receberam Jesus, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém e, consequentemente, seria judeu. E, sendo judeu, havia uma hostilidade entre samaritanos e judeus. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito estáis animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Palavra da salvação. Este evangelho de hoje tem um significado muito especial e podemos colher algumas lições bem atuais para o nosso momento. Jesus, vendo que já estava no tempo de partir para outra dimensão, resolveu fazer uma viagem a Jerusalém com seus discípulos. E no meio do caminho precisavam fazer uma pausa, se hospedar para passar a noite. E o meio do caminho está Samaria. E há uma hostilidade permanente entre os samaritanos e os judeus. Os judeus tinham pouca consideração para com os samaritanos e por isso os samaritanos guardavam esta mágoa, este espírito, de certa forma, até mesmo belicoso. Ao chegarem num povoado samaritano, foram buscar pousada para passarem a noite, mas os samaritanos, vendo que eles tinham um jeito, cara de judeus, que provavelmente estavam seguindo o destino a Jerusalém, se recusaram a dar abrigo, pousada, hospedagem a esse grupo de Jesus. Os discípulos ficaram irritados. Como é que pode? Que jeito de tratar as pessoas é esse? Senhor, quer que nós mandemos fogo do céu para acabar com toda essa raça? Jesus disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Eu vim trazer a paz. Eu vim trazer o amor. Eu vim trazer a solidariedade e não o conflito e nem a destruição.
é um exemplo muito bom para os dias de hoje. As situações atuais são uma amostra do que pode estar acontecendo por este mundo de Deus nesse momento da nossa história humana. Olha no jogo de futebol, brigas, né, se destruindo uns aos outros, jogando ofensas, ódios, só porque um é de um time de futebol e o outro é de outro time de futebol. Olha na política, a violência, a oposição, a raiva, o confronto, porque um é de um partido, o outro é de outro partido, porque um opta por um candidato, o outro opta por outro candidato, porque um tem uma ideologia, porque o outro tem a outra ideologia, e vão se confrontando, vão brigando, vão discutindo, vão se irritando, e até muitas vezes acontece até desgraças. Desgraça até mesmo entre famílias, entre amigos, entre vizinhos, por uma causa que é no espremer do seu conteúdo uma besteira. E as pessoas se estragam a vida, criam inimizade, porque o fulano pensa assim, porque eu penso assim, tem que pensar dessa maneira, tem que agir dessa maneira, você é um atrasado, você é um idiota, você fica com um candidato, deve ir para o outro diz, não vou, se ninguém manda em mim, eu quero que você é que mude. A verdade é o seguinte, você não vai mudar e também o outro não vai mudar a posição. Então não adianta brigar, não adianta ficar discutindo. E na medida em que você vai discutindo, a discussão se torna cada vez mais acalorada, o ritmo cerebral sobe, e na medida que se altera o ritmo cerebral, a pessoa perde o controle, é capaz de dizer coisas que se arrepende o resto da vida, ou de praticar atos de violência que jamais faria no momento em que o juízo está perfeito, as condições de raciocínio estão perfeitas. Esse é o exemplo. Jesus não quis briga, não se revoltou contra os que não aceitaram a sua hospedagem, não mandou cair fogo do céu como queriam os discípulos. Ele disse, deixa para lá, vamos para outro lugar, vamos em frente. Por que brigar? Se eles têm esse tipo de pensamento, isso é com eles. Nós temos outros lugares onde podemos realizar os nossos desejos e as nossas necessidades. Um exemplo, Jesus disse que quer que se salvem as pessoas, que elas possam viver bem, possam viver livres, possam ter as melhores condições de palmilhar os caminhos deste planeta abençoado. Seja você um ser humano de paz, de boa vontade, de amor, que saiba compreender e relevar a atitude dos outros, que saiba vasculhar o que dizem para encontrar alguma pérola que possa ser preciosa para o seu cabedal de conhecimentos. A vida é simples, a vida é curta, vale a pena a gente tirar da cabeça essas mesclas de ódio, de mágoa, de raiva, de inimizade. Não, pelo contrário, congregue as pessoas. Se estão ali dizendo bobagem, ofendendo e tudo mais, diga, diz para a pessoa, não, está pegando pesado, vamos deixar para lá, vale a nossa amizade, a nossa convivência. Foi o que fez Jesus. E se não tem mais acolhida, vai para outro lugar, sai dali. Diz o velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então vamos pedir a bênção de Jesus para nós sentirmos que a nossa energia é uma energia boa para todas as pessoas.
E que a bênção de Jesus esteja conosco, esteja neste momento também de eleições para o Brasil, e que todos nós possamos viver neste planeta como uma única casa de amor e um único território, um único pátio de paz e de acolhimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se vê novamente.